Oi, bonita! Quero aproveitar que estou com a minha sobrancelha aqui sem fazer para te mostrar como eu faço uma sobrancelha natural, sem design, aquela sobrancelha muito mais natural que a minha, porque a minha ainda tem um desenho, está com alguns fios aqui que a gente vai ver quando dá o zoom, né? Mas aquela sobrancelha bem natural, que não tem um desenho definido. Quero mostrar como eu mantenho essa aparência natural, mas com acabamento nos meus atendimentos. Acho que deu para entender, né? Ultimamente, eu tenho atendido muitas clientes que estão deixando os fios mais naturais, os fios crescerem, está muito alto esse estilo de sobrancelha. E se você tem esse tipo de sobrancelha ou se você atende clientes que possuem esse tipo de sobrancelha, você tem que ter um cuidado especial na hora de maquiar. Por quê? Porque essa sobrancelha, se a gente fazer o que normalmente se faz, que é preencher, ou seja com pomada, ou seja com sombra, mas fazer um preenchimento total nela, vai ficar muito feio. A gente vai olhar para a pessoa, vai ver a sobrancelha, vai ficar falso, vai ficar como se fosse uma máscara. E o objetivo da sobrancelha natural é o quê? Passar naturalidade. Mas quando a gente faz uma maquiagem, a gente precisa pensar em alguns pontos estratégicos para que essa sobrancelha seja ainda mais valorizada nesse rosto. Então, para isso, eu vou utilizar um duo de sobrancelha. Esse aqui é um duo da Tracta, o meu já tá até aqui um buraquinho de tanto que eu uso ele. Né? São duas cores ótimas para vários tons de sobrancelha, tanto para peles claras, médias ou escuras. A gente vai conseguir trabalhar com esse duo. Vou utilizar também aqui um pincel chanfrado e também aqui uma escovinha. No meu caso, esse pincel é um pincel que tem os dois, mas pode ser pincéis separados, que tem essa escovinha para pentear e o chanfradinho para a gente fazer essa aplicação. Separei também aqui a bruma e a máscara de sobrancelha. Esses dois aqui são opcionais, né? O principal é o pincel e o produto e, né, a escovinha, mas vou mostrar como deixar um acabamento bem mais bonito ainda com mais esses dois itens. Primeiro passo, minha sobrancelha já está limpa. Eu tenho o hábito de passar base por cima de tudo, então eu já limpei com um cotonetezinho. E vou primeiro, então, pentear ela toda para cima. Quando a gente pensa numa sobrancelha natural, ela vai ter vários fios aqui, mais embaixo, que não vão definir o desenho dela tão certinho. Então, eu vou definir dois pontos estratégicos para ela. Um é esse início aqui e o outro é o ponto alto. Então, eu vou começar com um pincel chanfrado, a minha sobrancelha toda penteada aqui para cima. Vou pegar a cor mais clarinha dela, ó. E eu vou vir aqui no ponto alto, aqui no início, bem fraquinho, fazendo essa definição embaixo, tá? Olha só, tá sutil. Eu até fiz mais forte do que eu faço pra ver se dá pra ver aqui no vídeo. E depois eu vou vir, ó, fazendo como se fossem uns fiozinhos pra cima e criando esse degradê pra cima. Então, olha só já a diferença de um lado pro outro. Ficou meio marcadinho esse risco? Vem com essa escovinha, vou fazer um vai e vem aqui e vou esfumar pra cima pra tirar essa linha. Só pra criar esse efeito de sombra e definição nesse canto interno. E o segundo ponto estratégico que a gente vai maquiar é o ponto alto da sobrancelha. Então agora você vai pentear ela toda pra baixo. Vai ver onde é esse ponto alto da sobrancelha e vou dar uma leve definição desse arco. Então, vou pegar de novo o tom mais clarinho. Se o tom mais claro para você for muito mais claro, você vai utilizar o tom mais escuro. Principalmente se essa região você tiver falhas, né? Quando a gente tem falhas, não tiver nenhuma sombra, é bom a gente utilizar um tom mais escuro. Mas mesmo que você tenha um cabelo mais escuro, comece com o tom mais claro. Se necessário, você vai para o escuro para trazer essa naturalidade. Então, tá vendo? Eu só contornei aqui. Agora, eu tô preenchendo um pouquinho essa região. E com o restinho que tá no meu pincel, eu vou vir pra cá. Ó, vou trazer aqui, ó. Isso, ó. Agora, eu vou pentear de novo pra cima. E a gente já tem praticamente a sobrancelha. Olha a diferença de um lado só com esses dois pontos. Gente, só passei uma sombrinha aqui no pontinho alto e a outra. Muito fácil e rápido, né? Apenas 2 pontos. Agora, caso seja uma sobrancelha bem natural, que tenha vários fios e você queira ainda dar um leve preenchimento, o truque é utilizar a bruminha. Pode ser uma bruma, pode ser uma aguinha. Eu gosto da bruma
porque ela é um pouco fixadora também. Então eu vou molhar esse pincel, vou molhar aqui a sombra, vou voltar aqui um pouquinho na tampa, gosto de utilizar a própria tampa aqui com o pincel molhadinho, para criar aqui uma pastinha, tá vendo que ficou uma pastinha aqui na tampa? Se eu for aplicar aqui na mão, olha só, tá vendo como fica como se fossem uns fiozinhos? Gente, esse fica um efeito igualzinho de canetas delineadoras para sobrancelha, que eu, aliás, tenho. Não tá aqui, tá? Um dos meus atendimentos, paguei caríssima. Depois eu aprendi esse truque, fica o mesmo efeito. Depois que seca, ela não sai. Então eu tô usando o mesmo pincel, mas eu poderia utilizar um pincel mais fininho ainda para fazer os fiozinhos. Aqui no meu caso, no meu design de sobrancelha, como eu tenho uma sobrancelha bem preenchida, praticamente não vai dar pra ver. Mas para quem tem aquela sobrancelha bem espaçada, você consegue fazer os fiozinhos certinho, de um jeito bem bonito e bem natural. E o último passo para sobrancelhas naturais com acabamento é utilizar uma máscarazinha transparente, incolor, para fazer esse fio ficar bem no lugar. A minha era incolor, ela já tá dessa cor aqui, de tanto que eu uso, aqui fica um restinho de base. E prontinho! Olha a diferença das duas. E agora as duas prontas. Muito fácil e muito rápido. E aí, gostou dessas dicas? Gostou desse efeito? Se gostou, deixa o seu like aqui pra mim e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!